Perto do fim de 2021, os analistas do mercado pecuário já divulgam seus balanços e prospecções. Para um dos maiores profissionais desse ramo, o ano deixou lições de se fazer muita conta e também para o confinador proteger o capital do negócio. Vamos ouvir o homem da Scott Consultoria. E agora do meu lado, recusa apresentações. Grande Scott, bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Muito obrigado. Obrigado por vocês terem vindo. A gente que agradece aqui pela sua participação. Scott, conta pra gente aí, 2021, foi um ano de foi uma montanha russa aí para o produtor rural, né? O ano vinha bem, né? Até o aparecimento desses dois casos de encefalopatia espongiforme bovina atípica, mas afetou o mercado, tá? Em função disso, a partir do começo de setembro, a exportação foi suspensa pelo governo brasileiro, que essa é o combinado que nós temos com ele, o protocolo, e a partir daí nós tivemos 2 meses ruins de preço, mas até ali vinha bem, tá? No final de outubro, começo de novembro, a gente já teve uma reação positiva e esses preços reagiram sem a participação da China, o que indica que realmente a oferta está bastante restrita. Mas, de maneira geral, foi um ano bom para a pecuária e a lição, né? Quem tem gado confinado ou semi-confinado precisa fazer uso de ferramentas de seguro de preço. Eu estava te assistindo e você citou que muitos confinadores pequenos e médios, eles fecharam aí os seus estabelecimentos, fecharam as porteiras. Como que você enxerga esse cenário? Olha, na verdade, assim, essa é a vantagem do gado confinado, né? Tudo tem vantagens e desvantagens. Então, o produtor fez a conta, ele falou, puxa, eu não consigo fechar um custo competitivo em relação a um boitel. Então, ele pegou aquele boi dele que já estava em ponto de entrar em confinamento, com 14, 15 arrobas, manda para o boitel, cuja diária é mais barata do que ele próprio consegue montar. E por quê? Porque ele tem menos escala menor. Então, ele esvaziou o confinamento dele e mandou para um boitel e não confinou. Quer dizer, ele terceirizou para uma empresa competente. Isso vai acontecer sempre assim? Certamente não, mas esse ano, em função da elevação estrondosa dos componentes da ração, essa foi uma boa alternativa. Aí nós vivemos um paradoxo, né? Fila para pôr boi em boitel e confinamento vazio, porque não houve interesse do confinador. Apesar disso, a quantidade de bovino confinado estimada está dentro da normalidade, entre 4 milhões, 5 milhões de cabeças, entre 4 milhões e meio, 5 milhões de cabeças, até um pouco mais, o que fica dentro da necessidade de suprimento para o segundo semestre. Quais são os pontos que você deixa aí de atenção para um pequeno e para um médio produtor que esse ano não quer passar por esses problemas aí, não quer ter a sua porteira fechada? Bom, aí é ramo de especulação, mas o primeiro, vamos dizer assim, eu estudaria como fazer seguro de preço, a primeira opção. A segunda opção, fazer contratos mais bem elaborados com relação aos fornecedores de insumos, para ele chegar na hora e subir o preço e você está numa situação, está numa sinuca de bico. E a terceira, pensar até na possibilidade de você estocar o produto na fazenda, ter silo, tá? É claro que precisa ver se tem financiamento, essas coisas todas, mas são as alternativas. A mais fácil delas é fazer seguro de preço. Hoje a gente sempre fala aí que alguns pilares da pecuária são ali genética, manejo, nutrição, economia está entrando aí dentro de uns pilares aí para o confinamento. Tudo economia, né? A parte zootécnica que você se referiu, ela está dominada, vamos dizer assim. Normalmente um confinador, um semi-confinador é um produtor rural de alto nível tecnológico. Ele precisa dar um pouquinho mais de atenção para a gestão de risco, tá? Ou a gestão estratégica dos insumos que ele consome, tá? Então, por exemplo, eu estou na safra de algodão, então eu vou comprar o caroço na safra de algodão que é mais barato. Eu estou na safra de milho, só que normalmente isso não acontece porque ele não tem silo. Tá? Então, talvez a gente veja a mudança da paisagem das fazendas brasileiras agora também com silos de estocagem. Mas a economia, é claro, sempre... ela que faz o pecuarista decidir o que ele vai produzir. Se ele vai produzir bezerro, ou se ele vai produzir boi gordo e de que maneira ele vai produzir esse boi gordo. E qual a mensagem da Scott Consultoria para os pecuaristas aí, com as nossas perspectivas, as suas perspectivas aí para o ano de 2022? Olha,
as perspectivas são boas, a gente está ainda no ciclo de alta de preço. Esse sofrimento que a gente passou em setembro e outubro de 2021 é extemporâneo, né? Mas a gente precisa aprender com o que a gente sofre. A gente está num ciclo de alta, esse ciclo de alta ainda deve se estender ao longo de 2022 e a gente deve entrar para um ciclo de baixa em 2023. Então ainda dá tempo de ganhar dinheiro e investir na atividade, né? É isso que a gente recomenda, tá? No momento desse em que as margens estavam boas, eu tenho que investir pesadamente, trazer tudo para dentro da fazenda e engordar porque eu vou ganhar dinheiro. E quando a gente chega no ciclo de baixa, a gente tem que fazer o contrário, é esvaziar a fazenda, porque a margem é menor. Mas a única coisa que preocupa nessa história toda, porque isso são todas estratégias de trabalho, né? Cada um vai adotar a sua. Mas o que preocupa mesmo é a queda do consumo de carne bovina, porque a gente tem um mercado interno pujante, né? Antigamente 85% da carne produzida ficava no mercado interno e hoje isso caiu para 75%, talvez até menos, tá? E quando a gente perde esse consumo, por exemplo, carne de frango, números grosseiros, ela está em torno de 50 quilos per capita por ano e a carne bovina caiu para 25 quilos, também números grosseiros. Isso é preocupante, porque eu perco o mercado consumidor, que é aquele que me dá respaldo econômico, né, e de escoamento da produção no mercado interno. Então, a pecuária, a tendência é positiva e o que nubla esse otimismo é justamente a queda do consumo de carne no mercado interno. Scott, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado e bom trabalho para vocês.